Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Um podcast que nasceu do meu coração para o seu coração. Aqui eu trago relatos reais da minha experiência materna, não com o objetivo de demonizar ser mãe, não com o objetivo de horrorizar você que talvez está se preparando para ser mãe, mas com a perspectiva de também falarmos sobre os desafios com a mesma leveza que falamos das delícias do maternar. Antes de falar do episódio de hoje, do tema de hoje, eu quero te convidar a escutar o relato de uma das minhas alunas do Florescer. O Florescer é um curso que eu criei com aulas gravadas. Nele você tem acesso a aulas gravadas, a um encontro comigo, a uma sessão individual comigo e acesso exclusivo a um grupo no WhatsApp somente das alunas. Ouça aí o que o Florescer fez na vida de uma dessas mulheres que também se tornou mãe e comprou o curso. É justamente aquele momento de parar, repensar. Eu quero fazer a parte dos exercícios de respiração, de relaxamento. Eu já puxei o histórico, consegui assistir algumas aulas que a gente vai encaixando na rotina, né? E hoje eu vou gravar um tema que uma ouvinte muito querida, a Vanessa, ela é mãe de gêmeas, ela já me acompanha há um tempo aqui no podcast, e ela mandou para mim no Instagram a seguinte mensagem: Luana, eu estava conversando no WhatsApp com uma cunhada sobre temas aleatórios e do nada caímos no assunto de Natal. Ela me perguntou se nós iríamos montar uma árvore de Natal, e isso desbloqueou em mim um trauma da infância. Eu não gosto de Natal por questões financeiras, a um nível de não assistir filmes com temas natalinos. Preciso tratar isso na minha terapia. Porém, minha cunhada falou uma coisa que mexeu muito comigo, que os meus traumas não podem respingar na criação das gêmeas. E isso mexeu muito comigo. Por hora eu fiquei animada com a ideia e vou montar uma árvore e fiquei até animada com a ideia de ressignificar o Natal para mim e para a família que eu estou construindo. Tema: é possível nossos traumas da vida não afetarem o nosso maternar? Tan, 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 tan. Que tema, gente! E sem dúvidas, eu acho que é uma preocupação da maioria de nós que somos mães, de não levar para os nossos filhos a herança traumática que nós trazemos e de promover para eles, sem dúvidas, a melhor experiência sendo nossos filhos. Eu conversei esses dias com uma cliente também em terapia, que por mais que nós venhamos acertar em muitas coisas que os nossos pais erraram, nós iremos errar em outras. Eu tenho certeza que Benjamin no futuro vai ter alguma queixa sobre a minha experiência sendo mãe. Eu espero que venham ser as mais leves possíveis, mas vão existir, porque nós somos humanos, somos falhos e não existe essa mãe perfeita. Até a mãe que se empenha em ser perfeita, em fazer tudo para o filho, gera questões. Quantas pessoas já atendi enquanto psicóloga que levaram para a terapia que a mãe fazia tudo tão para ele, que ele não aprendeu a lidar com a falta, com o vazio, que ele não aprendeu, inclusive, a ter espaço para sentir a falta porque a mãe fazia tudo. Quantas pessoas trazem para a terapia que, ai, Luana, minha mãe era tão perfeita que eu me sinto péssima por eu não conseguir alcançar o nível dela. Ou seja, impossível, impossível nós blindarmos as nossas crias, as nossas crianças de tudo. Isso não é possível. Mas nós podemos sim cuidar das nossas feridas emocionais para que isso não respingue nos nossos filhos. Vamos pensar em um tanque de água. Eu não sei se você já teve a experiência de lavar um tanque. Na minha casa, quando eu cresci com a minha mãe, eu já tive a experiência de lavar um tanque. Hoje eu moro em um apartamento e eu nem sei como é que faz a lavagem lá. Mas eu já tive a experiência de lavar mesmo o tanque, aquele tanque plástico grandão. E a água, quando ela vai saindo na torneira, ela vai sair suja. As primeiras vezes que você ligar, ela vai sair suja. Mas depois de você limpar o tanque, o que vai acontecer depois de um tempo com a torneira aberta? Vai começar a sair uma água limpa.
Luana, o que é que isso tem a ver com traumas e filhos? Quando nós nos comprometemos em curar as nossas feridas internas, a água barrenta ela vai sair e as próximas vão vir mais cristalinas. Ah, mas o tanque vai sujar de novo. Sim, mas não vai ser mais aquele caldo sujo que saiu a primeira vez, porque você está comprometido em quê? Em sempre limpar o seu tanque emocional. E eu sei que não tem como, às vezes, nós não deixarmos sair nem um pouquinho de sujeira naquela água. Mas quando a gente tem esse compromisso de não trazer para os nossos filhos as questões que reverberaram na nossa infância, faz toda a diferença. Por exemplo, Vanessa agora, ela vai promover nas filhas dela uma memória diferente do Natal, da infância, diferente da que ela teve. Isso é fantástico. Eu digo que ser mãe é um processo de, ao mesmo tempo que eu estou cuidando do meu filho para que ele não tenha traumas tão graves emocionais, eu estou também curando a minha própria criança interna que passou por situações na infância que eu não queria que ela tivesse passado e agora eu sou uma adulta que tenho que cuidar de uma criança que é meu filho, cuidar da minha criança interior e muitas vezes também cuidar da relação com os nossos pais, para que eles não promovam nos nossos filhos as mesmas questões que geraram na gente. Cansativo, né? Eu estava aqui hoje de manhã, antes de começar a gravar, conversando isso aqui com o meu videomaker, falando para ele que eu tenho todo o cuidado, muitas vezes, de perceber algumas questões que minha mãe fazia comigo, para que ela não faça com bem, e que é desafiador, porque nós temos a responsabilidade de cuidar das nossas emoções, de transformar a nossa história, de mudar a nossa vida. É muito difícil tentar fazer um outro adulto que é responsável por si ter a mesma consciência de que isso aqui é danoso, de que isso aqui não faz bem, de que isso aqui pode ter um outro caminho, uma outra alternativa. Mas só em Vanessa me mandar essa mensagem, se questionando sobre isso já é uma grande mudança. Porque para reparar essa questão da nossa infância, do nosso passado, de traumas, exige uma coisa muito rara de se encontrar: coragem. Falar das dores internas, falar da nossa infância que foi machucada, que isso aqui aconteceu, exige coragem. Eu, enquanto psicóloga, tenho a honra de acompanhar muitas histórias. E eu digo que não é só a vida do cliente que é transformada, a minha vida também, porque eu aprendo com cada pessoa. E eu lembro de uma vez que eu parabenizei uma cliente. Eu falei: parabéns. Parabéns por você dar ao seu filho o que você não teve. Porque isso demonstra o quanto você está se esforçando para ser uma excelente mãe, para ser uma boa mãe. E são nesses momentos que a gente precisa validar e reconhecer o quanto estamos nos esforçando para acertar. E claro que nesse processo de buscar acertar, a gente vai errar também. Isso vai acontecer. Porém, eu vou trazer aqui a minha própria experiência. Os meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos. E, infelizmente, pela imaturidade emocional de minha mãe, por ela não ter essa consciência das questões emocionais, isso foi muito pesado para mim. Porque ela me colocava em um lugar que hoje a gente tem um termo para isso, né? Alienação parental, mas antigamente isso não existia. Não se nomeava isso, né? Então, toda vez que eu ia ficar com meu pai, ah, porque você prefere ele, ah, porque você está apoiando a escolha dele de sair de casa. E isso foi muito pesado e sofrido para mim, com 12 anos, ter que lidar com isso. E hoje, Benjamin, ele já nasceu nessa realidade. Ele já nasceu, eu e o pai dele não sendo um casal tradicional. Se você não sabe dessa história, vai lá nos antigos episódios que você vai entender aí um pouco como é que aconteceu essa minha gravidez e a minha história. E que foi preciso também ter muita coragem para não seguir o padrão idealizado e esperado. E eu tenho muito cuidado hoje com relação a isso, de não demonstrar para Benjamin nada com relação ao pai dele. Até quando eu, minha mãe, meu noivo, a babá, vai comentar alguma coisa, epa, Benjamin,
Porque eu quero desenhar para ele que o pai dele é incrível, que o pai dele é um excelente pai, que o pai dele ama ele e que ele não tem que escolher entre o pai e a mãe. Ele tem os dois, ele é amado pelos dois. E eu falo isso. Você vai para a casinha do papai, quando eu voltar, você vai estar na casinha da mamãe. E eu olho para isso e falo, eu não tive isso. Eu não tive, enquanto adolescente que teve que enfrentar os pais separados, eu não tive essa educação emocional, esse preparo para entender que eu não tinha que escolher entre meu pai e minha mãe. Os dois me amavam, e eu podia amar os dois, sem disputa, sem ciúme, sem competição. E eu olho e muitas vezes eu falo, nossa, parabéns por você estar fazendo o que você gostaria que os adultos da época fizessem com você. Mas isso não significa que eu não vou errar em outras questões. Isso não significa que eu sou a melhor mãe, a mãe mais perfeita do mundo por conta disso. Mas eu estou trazendo aqui que reconhecer que eu estou dando para o meu filho, eu estou fazendo pelo meu filho o que eu não tive, ou estou fazendo diferente do que eu tive. Nossa, isso é um insight transformador. Porque é mais fácil repetir o padrão errado, digamos assim, né? Tem até aquelas figuras de Instagram, a bisavó, a tataravó, a avó, a mãe, tem uma escadinha, né? E aí tem aquela imagem de todas batendo, dando espinhos, machucando. Aí tem uma fotozinha de uma pessoa com o filho dando flores. E aí tem aquela frase, né? Bem instagramável. Em você termina o ciclo, em você as coisas mudam. É lindo, é bonito. Nossa, eu vou transformar a minha próxima geração. Mas não é fácil. É desafiador. Eu sei que é desafiador, não apenas enquanto psicóloga que acompanha histórias, mas enquanto pessoa também que está tentando fazer a minha próxima de geração, assim, de Benjamin para frente, ser diferente. E eu sei que é um desafio, mas é uma questão de escolha também. Nós temos a escolha de reproduzir o que aprendemos ou de buscar outras formas e outros caminhos para fazer. Mas eu sei que é instintivo fazer o que a gente aprendeu. Vamos lá pensar em outras coisas que é o habitual? Gritar, bater, xingar, beliscar. Isso foi o padrão da forma de educar as crianças por muito tempo. As crianças não têm voz, não têm isso de acolher as emoções. Como minha mãe às vezes fala assim: ah, você é muito mole com o Benjamin, você tem que ser mais firme. Eu falo: eu sou firme. A questão é que eu não sou firme como você era e como você achava que tem que ser, que é bater. Eu converso, coloco de castigo, eu sento na frente dele, eu dialogo com ele, e essa é a minha forma de maternar. Teve um dia que ela e a babá, né, de Benjamin estavam lá dando risadinhas e falando assim: ah, nessa época aí Luana já tomava umas palmadas. Ben tá com 2 anos e 10 meses. Já tomava várias palmadinhas na bunda. A babá dele também, a babá também falando que batia nas filhas dela nessa época, etc. Ok, eu falei. E aí eu lembro que eu saí do quarto e falei: legal pra vocês duas. Troféu de legalzinho, bem irônica, tá? Troféu de legalzinho pras duas. Vocês fizeram isso no maternar de vocês. Na minha experiência sendo mãe, eu não quero fazer. Eu escolho educar Benjamin de uma outra forma e não significa que tem sido fácil. Tenho tentado meios, né? Esses dias eu comprei na internet. Ah, esqueci a palavra agora, mas é como se fosse aqueles negócio de contar tempo que cai uma areiazinha. Como é o nome daquilo, digo? Eu comprei ampulheta de tempo para Benjamin, porque eu agora estou colocando tempo quando ele vai assistir televisão, eu estou colocando tempo quando bem, vamos tomar banho. Ah, mamãe, tô brincando, tá bom. Você tem 10 minutinhos aqui, ó. Quando a areinha acabar, é a hora de tomar banho. Eu tenho tentado criar as minhas ferramentas, as minhas estratégias para educar Benjamin. Eu recebi isso na minha infância? Não. Se não vier agora, Luana, eu vou aí jogar uma sandália na sua cara. Foi assim que eu fui educada, foi no cinto, foi escutando
conversas de adultos que não era para eu participar. Então, assim, foram muitas questões. Eu não estou dizendo que minha mãe é a pior mãe do mundo por isso. Ela fez o que ela sabia, o que ela tinha condição, o que era possível na época dela. E hoje eu, com o tipo de conhecimento que eu tenho, com as ferramentas que eu tento fazer diferente. Isso não significa que eu sou a mãe terapeutizada o tempo inteiro. A TPM que eu diga chega por aqui dizendo: Meu senhor, eu queria só um silêncio, porque até o choro dele tá me irritando. Respira fundo. Tem dias e dias. Mas eu quero dizer pra você que também talvez tá aí se falando, Luana, eu sou uma Vanessa da vida, eu sou você também, que trago tantas questões da minha infância. É possível? Se você escolher, sim. É uma escolha sua. Vanessa vai comprar a árvore dela e vai montar a árvore e vai fazer o Natal ser diferente para as filhas dela e vai tentar não respingar os traumas dela na filha dela. Como fazer isso? Vai lavar o tanque. Vai buscar terapia, vai ter esse momento de autoconsciência, vai buscar investir no seu desenvolvimento pessoal. É a única forma de você limpar o tanque para não respingar nos seus filhos, nas próximas gerações, os seus traumas. E se você quer ajuda, eu estou aqui. Além de psicóloga e de poder acompanhar você em um processo individual, o Florescer, o curso que eu criei para mães, também é uma jornada de autoconhecimento. Não substitui a psicoterapia individual, mas eu tenho aulas gravadas lá. E conhecimento é transformação. Conhecimento é comportamento novo em ação. Então, se você quer ajuda para ter um comportamento novo em ação, fala comigo. A gente pode juntas construir uma nova forma de maternar, onde você não vai respingar os seus traumas nos seus filhos. Até o próximo episódio.